Agora, os pastores, os anjos anunciaram aos pastores boas novas de grande alegria. É assim que a gente deve receber a notícia, de grande alegria para todo o povo. Isso, nós estamos num mundo carregado de más notícias. Como é que essa mensagem deve ressoar para o mundo? Boas novas de grande alegria. Eu lembro muito dessa pergunta que você acabou de fazer, lá em Lucas 12:13, que Jesus Cristo fala para eles, seus discípulos, que eles sabem ler os sinais, quando vai chover e quando não vai chover, né? Mas não sabem ler os sinais dos tempos, né? Daí, imediatamente, concomitantemente, no capítulo 13, né, alguns judeus são mortos dentro do templo fazendo sacrifício, né? E daí os discípulos ficam apavorados. Ele falou assim: olha, não fique julgando. Será que porque a nossa tendência é julgar, né? Será que eles tinham mais pecados do que a gente, por isso que eles morreram? Daí Jesus Cristo fala assim: esse é o momento de você fazer uma leitura de tudo isso e se arrepender. Daí o torre de Siloé caiu em cima de 8 judeus, né? Daí Jesus novamente fala assim: são sinais, né? E trazendo para o nascimento de Cristo, para a boa notícia, nesse mundo de más notícias, de notícias malditas que a gente está vivenciando. A gente vê as guerras aí, a gente vê a violência, a gente vê a corrupção, a gente vê a miséria, né? A gente vê muitas coisas. É o momento da gente celebrar o Natal e fazer com que as pessoas possam fazer uma leitura de tudo isso, né? E olhar para Cristo. E olhar essas coisas com a lente de Cristo, né? É que nem Karl Barth falou: eu tenho que andar com a Bíblia na mão e o jornal na outra. Exato. Eu tenho que estar por dentro de tudo isso. E o Evangelho me ajuda nisso. Tá? Eu fazer uma leitura de tudo isso e ver esses fatos não como fatos aleatórios, mas fatos espirituais. Deus está permitindo tudo isso para eu me acordar, para eu ser um crente melhor, para eu me arrepender, para eu me aproximar mais de Deus. E esse mundo está sendo alardeado por toda essa mensagem. E nesse Natal a gente tem que olhar para a graça de Cristo. Tudo isso que nós estamos conversando está inserindo a gente e a igreja de um modo todo dentro de uma missão. Isso. Quando a gente fala das narrativas do Natal nos evangelhos, a gente percebe que Jesus veio para uma missão. Tanto que você fala lá em Lucas, está lá, porque ele vai vir salvar o seu povo dos pecados dele. Então, ou seja, desde o início está falando qual é a missão de Jesus. Né? Ele veio para ser o Emanuel, Deus conosco. Ele veio, o verbo que se fez carne. Então, deixou claro qual é a missão de Jesus na terra e o impacto do seu nascimento. Então, quando a gente olha agora para a missão nossa aqui, qual a importância de integrar a missão da igreja com as celebrações do Natal, enfatizando não apenas o nascimento de Jesus, mas a razão pela qual ele veio ao mundo? É porque a gente já sabe toda a história, né? A gente não fica só no Natal, a gente sabe a sequência. E se cumpriu. Ele morreu por nós, ele ressuscitou. Então, eu acho não, a igreja tem, né, esse compromisso. O Natal chama mais a nossa atenção ainda, que a gente sabe da história. E a gente sabe que a gente tem que pregar essa história. Que a fé vem pelo ouvir da palavra. Né? A gente tem que ser uma igreja missional, a gente tem que ser uma igreja evangelística. A gente tem que falar desse Cristo maravilhoso. Né? E eu, como pastor, eu tenho me despertado muito para isso. Né? Porque tem muitos pastores que falam assim: não, eu não preciso pregar o evangelho, eu tenho que equipar a igreja. Porque a ovelha gera ovelha, pastor. Mas eu também sou ovelha do Supremo Pastor. Né? Então é uma burrice nessa questão, né? Idiotice de falar assim. Né? Eu tenho que pregar o evangelho. Né? E eu vejo que eu pregando o evangelho, eu estou também atestando que eu sou eleito de Deus, que eu sou servo de Deus.
que é impossível você não falar desse Cristo, que renunciou toda a glória que ele tinha junto ao Pai, né? A si mesmo se esvaziou, né? Ele não usou seu poder para ganho pessoal, Jesus, né? Se humilhou como servo, né? E subiu naquela cruz, morreu, e toda a ira de Deus que estava para a minha vida e para toda a humanidade foi para ele. E ele ressuscitou, está vivo, está comigo, está com você e está com todos, através do Espírito Santo. Então essa verdade não pode ficar oculta. Esse Natal não pode ficar oculto. Mesmo que o pecado, que Satanás querem que fique oculto. É isso aí. É trabalhar, é ação evangelística. Você mencionou do pastor que equipa ovelhas, né? Eu lembrei... O apóstolo Paulo equipou a igreja para todas as eras. Isso. E foi o maior missionário também que a gente conhece, né, de viajar, de evangelismo. Foi para Atenas, não ficou num gabinete pastoral. Ele foi lá, observou, viu lá, achou um Deus desconhecido, né? Então, assim, a igreja ela precisa sair das quatro paredes, olhar para o mundo e falar assim: há alguém que vocês não conhecem, que eu vou te apresentar. E usar tudo isso como ponte. Sim. Ponte para o Evangelho. Exato. Né? Ponte. Então, eu uso o Dia das Mães, Dia dos Pais, sabe? Tudo isso eu procuro usar essas datas para mexer com a consciência das pessoas, para mostrar, ó, o Evangelho está aqui. Ele é o poder que salva. E, bom, e uma das maneiras que você usa são as cantatas de Natal. Você já falou da cantata de Natal aí, mas existe um cardápio enorme aí das igrejas fazendo cantata. Como você enxerga a importância dessas cantatas para o Natal? Eu vejo porque a música é algo muito forte, que chama atenção, né? E tendo letras trabalhadas, e a técnica é muito importante, né? Mas o compromisso pessoal de ser um instrumento do Espírito Santo ali, relevante, e a igreja abraçando tudo isso, olha, é um meio facilitador do Espírito Santo usar. Facilitador para nós, porque o Espírito Santo é poderoso, pode usar qualquer situação. Sim. Né? Tanto é que a gente vai cantar no shopping, no supermercado, cantamos na congregação, né? E é interessante que é uma ação evangelística, mas é uma ação também nossa de comprometimento. Sim. Isso traz crescimento, maturidade cristã para nós, né? Então é relevante, é importante. Então, se tiver condição, aproveite, né? Legal. E ver toda a igreja envolvida, né? Então isso é muito bom. Legal.